Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30, nosso encontro de todas as quintas-feiras aqui pelo canal do YouTube e também pelo Facebook, onde a gente bate um papo com as pessoas que são convidadas para estar aqui nesse sofazinho de dois lugares, para a gente conhecer um pouco da história, conhecer um pouco das vidas dos nossos entrevistados. O oferecimento é sempre da Exucre Uniaselv, Universidade para Todos, aqui em Lauro Miller, o polo fica na Rua Orleans, no edifício Piemonte, e também do Sindicato das Indústrias da Extração de Carvão de Santa Catarina, o CIESESC. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio Júlio César 8h30, posso dizer nossa grande amiga de longos e muitos anos, a pessoa que eu aprendi a gostar e principalmente admirar muito pelo seu trabalho, pelo seu desprendimento junto à comunidade, junto à igreja. A esposa do saudoso Lindomar, a mãe da Suzete e do Sandro, professora Dione Acorde Fontanella. Boa noite, dona Dione. Boa noite, Júlio. Boa noite aos internautas. Vamos lá. Tá. Muito bem, é um prazer realmente ter a senhora aqui, né? Há tempos a gente já vinha conversando com a dona Dione, mas essa mulher tem uma agenda lotadíssima, né, dona Dione? Não é bem a agenda, né? É compromisso. Sei lá, mas enfim. Que bom, Cheguei. né, Dione? Que bom, né? Cheguei. Que bom que a senhora está aí o tempo todo ocupada, né? Enquanto algumas pessoas ainda ficam aí desocupadas, encasquetando, né? A senhora está sempre se ocupando na igreja, na comunidade, na família e em tudo mais. Dione, Suzete e o Sandro, os filhos, já te deram 5 netos e um bisneto, Dione. Fosse longe já, nova assim, né? Já fui. A nova não, entre aspas, né? Vamos chegar lá. Ah. A nossa, já tô quase setentando, né? Tá enfim. nova ainda, né? Segundo o Mas, Michel enfim, Temer, nós não, vamos eu até os acho. 120. Eu acho que ainda tô nova. É. Embora o corpo, às vezes, fique um pouquinho para trás, mas a cabeça quer ir para frente, vamos tocando. Mas, dona Dione, tudo começou lá na Capivara Alta, filha do seu Domingos e da dona Holandina Acorde. É isso. Né? E daí, como é que foi a infância, como é que foi a vida na roça? Muito trabalho, muita dificuldade, dona Dione? Bastante dificuldade, bastante divertimento, alegria. Né? Hoje tudo a gente lembra. Eu não sei se a gente esqueceu os momentos mais difíceis, mas parece assim que o que mais vem à tona são os melhores momentos. Aquela convivência com a família, com a comunidade, com os primos, aquela gentarada, aquela criançada, aquela bagunça. Eu nasci e cresci lá, me casei e saí de lá só há 12 anos atrás, né? Então, de criança, a gente tem muitas memórias boas, mesmo que no início, até os 6 anos de idade, nós moramos em uma casa onde moravam 5 casais. 5 casais. É mesmo? E os 5 casais, imagina, minha mãe e meu pai tiveram 9 filhos em 11 anos, tá? Então, os outros, e tudo era assim. Os outros casais, eu acho que quando nós saímos de lá, nós devíamos estar em 3, eu saí com 6 anos. 6 para 7 anos. Tinham mais... cada casal um tinha 4, outro tinha 3, outro tinha 5 já. Nossa. Nós convivíamos naquela casa e com todas essas crianças. Aí tanta coisa acontecia briga, acontecia brincadeiras, aquela separação. As crianças com 10 anos já não queriam mais brincar com os de 6. Lá ficavam de 2, 3, 4 anos chorando, em casa, que queria sair com a gente. Então essa gentarada toda, tudo dentro de uma casa só? Tudo dentro de uma casa só. Lembra mais ou menos assim, não precisa ser exato, mas quantas pessoas davam no total? Assim, exato, eu não sei. 5 casais, 10 pessoas, cada casal, 5 casal, cada casal, no mínimo, porque o pai já tinha 3, no mínimo 4 filhos, vamos dar uma média, 5 vezes 4. 20 com 10, 30 pessoas. Então era um casarão? Olha... Tem foto dessa casa aí, não? Eu não tenho foto. Não tem foto. Mas nós dissemos, a gente dizia casona, né? Porque casarão, hoje em dia, se tu falar, é um palácio. É um palácio? Mas a nossa casa tinha 22 já.
Claro que ela foi sendo emendada. Sim. Ela não foi sendo emendada como as casas, como, por exemplo, na cidade. Ela era comprida. Eu acho que ela era comprida pelo lado, atravessada no terreno, etc. Eles iam emendando até que coubesse na largura do terreno. Sim. Então ela tinha 22 metros por 9,50 de largura. Nossa. Com porão e com sótão. E porque nós éramos naquela turma, mas aí ainda tinha o que chamava de camarada, hoje nós chamamos funcionários. Uhum. Então tinha os camaradas. Os camaradas dormiam no sótão porque não tinha quarto para eles. Eu acho que, sabe que eu esqueci, nunca perguntei para a mãe, os filhos dormiam tudo junto no mesmo quarto, ou sei lá, se de repente tinha um outro quarto que dormia os mais Pelo menos velhos. separava, acho que os meninos das meninas. né? Alguma coisa assim, né? Sim. E sabe que eu nunca lembrei de perguntar pra mãe isso. E no porão? E no porão tinha... Guardava a lenha, o cavalo? Não, um lado era para o carro de boi, o cavalo. Certo. E no outro lado era fazer o vinho, né? Que fazia o vinho, a cachaça. Então né? o negócio era bom demais. Não, Não, porque eu tô mas falando do álcool, eu tô não falando que assim, ó, já pensou Não, aquele cheiro de vinho debaixo da casa, né? Devia subir pelas Subia frestas? o cheiro do vinho com a Na umidade, uva, né? Quando eu era um pouquinho mais velha, eu lembro. Que coisa boa, hein? A gente tomou, o meu mano mais velho, os meus manos eram muito sapeca, meu Deus do céu, a gente sofreu com eles. Eles iam lá E tomar os na manos, mangueirinha. os guri achavam a chave, o nono guardava, Sim. o nono escondia a chave. Os guri achavam a chave. E de vez em quando eles vinham com a marca, bigode. com o batom, a marca, o bigode do vinho. Mas eles não tomavam o vinho mesmo, eles iam ainda tomavam o suco da uva, né? Certo. Eles sabiam como pegar lá, eles davam um jeitinho. Dava um jeitinho, né? Dona Joana, então era uma típica casa, né? Uma casa italiana, não era uma casa portuguesa com certeza, era uma casa italiana com certeza. Porque ela era, assim, ela era comprida. Comprida. Mas daí, assim, né, foi com o passar, claro que meu avô, isso não é dos primeiros tempos, isso que eu lembro dessa casa, que eu lembro que tá morando lá, é quando eu já tinha de 5 anos, 6 anos, eu tenho bastante memórias, né? Bastante lembranças de lá. Isso era lá em Rio Capivaras Alto mesmo? Rio Capivaras Alto. Mas daí, assim, nesse comprimento todo, tinha uma parte que era um comércio. Um comércio e já desde que eu sei lá, o pessoal também conta, né? Muito bem equipado. Eles diziam, até montaria de cavalo ele tinha para vender. Então tinha tecido, comida, tinha alimentos, tinha eles fabricavam caixão, né? De defunto, né? Caixão, tinha o tecido branco, tecido preto. O vinho, a cachaça. O queijo. Acho que sim. Queijo eram os serranos que traziam. Eles faziam um comércio, uma troca, né? Uma troca. Eles levavam farinha de mandioca e vinho. O que eles produziam ali, eles levavam e traziam em troca. Mas também, aí depois, mais adiante ainda, tinha uma sala que era reservada a um dentista. Eles montaram um consultório, odontológico, entre aspas. Era uma cadeira, enfim. E lá ia o dentista uma vez por semana. Então, por isso que eu digo, era enorme, era comprida. Já era chique o dentista uma vez por semana? Já era chique uma vez por semana. Eu não lembro o nome do dentista, mas até esses dias eu ainda lembrei desse dentista. Mas também não ia com muita coisa, né? Só com o buticão para arrancar o dente. Sim, o dente doía a semana inteira. E quando chegava naquele dia, o dentista ia. Dona Joana, então quer dizer que teve uma infância, assim, uma adolescência bem legal, bem, assim, divertida. Ela foi divertida. Era com muita dificuldade, porque assim, ó, a gente ganhava uma muda de roupa nem uma vez por ano. Quer dizer, eu mais velha até ganhava uma por ano, de repente. Mas a minha roupa ia passando para os outros. Sim, claro. Tanto é que nós temos uma foto hoje, eu e meu irmão mais novo, com mais uns primos, lá num carretão do boi. E aí, daí a gente perguntou para a mãe assim, mãe, por que tão larga aquela camisa dele? Daí ela disse assim, era um vestido teu, porque ele era todo inteiro, um saco, né? Fez os buracos, era assim tudo. Então, só vestiram uma calça, uma bermuda nele, que era com suspensório e tudo, né? Aquelas bermudas, só vestiram a bermuda e empurrou o vestido lá para dentro. Sim, sim. Porque não tinha. Então, assim, a gente não teve, a gente não passou fome, tudo a gente tinha, vamos supor assim, ó, para encher a barriga, para não passar fome.
mas a nossa comida era naquelas épocas. Lembro até hoje da torta de farinha de mandioca que minha nona fazia. Então, assim, ó, de manhã polenta, queijo, salame, enfim, fortalha, de meio-dia minestra, à noite polenta de novo. A nona não queria que fizesse muita mistura, porque ia muita farinha de trigo. A farinha de trigo era no saco. E era cara, porque a farinha de trigo não era produzida por aqui, E ela né? não era produzida, era caro. Então, a nona não queria que fizesse muita mistura. Então, ela fazia aquelas tortas com farinha de mandioca, melado com farinha de mandioca. Aí o melado eles mesmos fabricavam, porque tinha a cana, Sim, tinha, enfim. engenho, né? Engenho. Então, a gente... Fruta, muita fruta. Quantas vezes o pai botava nós de castigo, porque quando o pai começou a comprar frutas de enxerto, começaram a surgir, né? As primeiras mudas, né? As primeiras mudas, nós íamos lá e apanhava tudo verde, a gente comia verde. Meu O Deus. caqui, mastigava aquilo, depois a gente Travava tudo. travava tudo e a gente comia. E Goiaba. Goiaba. A gente saía muito nos matos, a gente trazia de bolsada cortiça, gabiroba, ingá-macaco, Meu ingá-feijão. Que coisa mais boa. E a gente trazia laranja crava, na época da laranja crava. Só porque também era assim, ó. As frutas, não as silvestres, principalmente laranja crava, essas assim que eram já tinha nos pastos plantado, porque tinha a plantação enorme, né? Sim. De laranja, de bergamota, né? De laranja açúcar. Laranja umbigo, Não, lima. Umbigo a gente não tinha, umbigo surgiu depois. Com as mudas. Com as mudas da enxerto, né? Eu sei que ainda os meninos, a cortiça principalmente, né? Tinha muita cortiça, nós tínhamos, o pai tinha uma propriedade, era tudo junto, né? Era uma sociedade, mais 2 irmãos. E a gente ia colher, os meninos iam na frente, catavam tudo as mais bonitas nos pés de... As maduras e mais bonitas. As mais bonitas. Nós dizia, levaram tudo as baitonas. Deixaram só as minguadinhas. Mas, claro, tinha para tudo, mas era nos pés que era mais fácil. Banho no rio? Banho no rio. Aquela cachoeira lá. Os meninos iam pelados e o pai... Os meninos iam... Aí quando o pai descobriu que... Porque a gente fugia para tomar banho, né? Sim, Tinha um poço, era um poço, né? Era lá das meninas e tinha dos meninos. Então, isso eles até respeitavam, porque o pai pegava eles na cinta mesmo, né? Se faltasse com respeito, a cinta pegava. Mas dos meninos, o pai de vez em quando eles iam fugido do pai, o pai ia lá e eles botavam a roupa em cima de um barranquinho do rio, ficava um menino em cima, era uma vez de cada, revezado, um menino em cima daquele barranquinho para cuidar se o pai viesse, se ele visse. Mas de vez em quando o pai dava um jeito, ia lá, e umas 2 vezes aconteceu isso, e o pai catou toda a roupa deles e levou para casa. Tiveram que voltar pelado e ir embora. A gente ria. Não, assim, ó. Depois era motivo de riso. Mas depois a gente ria muito. Quando a gente aprontava, né? Nós também, imagina, a gente não era santo nem nada, né? Quando a gente aprontava, o pai mandava fazer imagina, 9 filhos, né? Aí depois lá dos 7, 8 anos pra cima, quando eu tinha 10, outro tinha 9, outro tinha 8, o pai mandava fazer, aí a gente aprontava meio junto, ou um não entregava o outro, o pai mandava a gente fazer fila e ele tirava a cinta que ele ia bater em nós, né? Bateu muito pouco. A mãe era mais perigosa. Amanhã a gente tinha que correr. Tinha que correr porque o bicho pegava. O pau pegava mesmo, né? E o pai não, o pai ria com facilidade. E os meus manos, eu tenho um mano que nossa, o cara é palhaço mesmo. Sim. Então, assim, tava eu na frente, o pai demorava um pouco até, mas eu não lembro de ter apanhado dele, mas com a cinta ali na frente e ameaçando eu lembro. E daí o meu mano começava a fazer micagem, fazer palhaçada, acabava que o pai virava as costas, levava a cinta e não batia em ninguém. Sim. Então dava aquele susto na gente. Só dava um susto. Dava um susto. Mas a mãe, se bobeasse, ia pro pau. Não, a mãe sim. Olha, o pau da polenta, de vez em quando ela limpava ele bem na polenta e vinha. Mas também, imagine, né? Nós éramos 9, mais os funcionários, camaradas. Nós tínhamos sempre 2, 1, 2 ou 3. Dormiam em casa, ficava como se fosse como se primo, fosse da família, um irmão. Da família ali. Dona Johnny, vamos adiante aqui com o seguinte, educação.
Já tinha escola, né, em Rio Capivaras Alto naquela época? Já tinha escola. Quem foi a sua professora? A minha primeira professora foi a Gema Fabro. Gema Fábio. Gema Fabro. Era dali mesmo? Gema Noêmia, dali mesmo, é. Mas elas não eram formadas, mas porque desde aquela época já era dificuldade de um professor parar lá, né? Os professores não ficavam. Muito distante, né? Muito distante. Ninguém Ninguém queria parar. Não, distante, não tinha transporte público. É, era na base de... Tinha que morar lá. Tinha que morar lá. Vim no final de semana, então era difícil para eles. Hoje eu até entendo. Às vezes os pais ficavam bravos, assim, né? Porque o professor faltava, chegava na segunda-feira, não chegava no horário, as crianças lá. Mas, gente... Era muito longe. Era dificuldade. Não tem essa quantidade de carro que tem hoje. Não tem. E tu pensa, o pessoal acostumado no povoado, tipo Guatá, Lauro Miller, Barro Branco, e tu vai para lá, o que é que tinha? Não tinha energia elétrica. Nós tínhamos, claro, a energia elétrica foi o quê? Em 78. E, então, nós tínhamos o dínamo, a energia tocada, né, com um dínamo. Certo. Mas, quando chegava determinada hora, era o tio estava na casa dele, o fio, lá, aquele negócio que ele trancava a água, né, para parar de gerar energia, e ele sempre apagava a luz cedo. Então, um apagava a luz das 3 famílias, numa casa, ele apagava. Acendia e apagava, e tinha que economizar, porque na época que a água era pouco, que o rio estava bem, né, seco, a água também era pouca, a energia ficava baixando, levantando. Aí tinha que acender menos lâmpadas, a gente tinha que apagar e deixar só. Então tinha dificuldade, né? Tinha dificuldade. Mas a senhora sempre se destacou lá na escola? Como é que nota, você como professora, que nota você daria para a menina Dione Acorde Fontanella naquele tempo? Olha, não, notas baixas. Baixa? Não era uma... Não, eu até estava dando uma olhada, até depois no ginásio que eu fiz, no ginásio e no normal, minhas notas não eram lá essas coisas. Era o suficiente para passar? Era o suficiente para passar, mas eu me esforçava. Sim. Eu sempre tinha boas notas, em história... Eu tinha em matemática, português, eram péssimas. Olha, Mas a senhora tem uma dicção muito boa, a senhora fala um português muito bom. Não, mas meu português é muito pobre, por eu ser professora, por eu ter sido uma professora. Porque eu não sou de ler muito. Eu me direciono mais à música, outras coisas assim, me interessa mais. Então, assim, eu gosto muito de história. Mas eu já escutei outras entrevistas, e sempre nas conversas que a gente tem, como estamos tendo aqui hoje, a senhora tem uma conjunção, né, verbal e boas colocações num português muito próximo do excelente, né? Poderia ter sido mais. Podia ter sido mais, porque é um português pobre, as palavras não tem assim... Só falta um rebuscado de palavras, né? Um dicionário, falta aquele dicionário com palavras mais bonitas. Eu sou mais do simples. Do simples mesmo. Eu também não gosto muito do muito chique. Do coloquial. Não, eu sou mais... Mas no que a senhora se destacava? Mesmo história, geografia, gostava? Em história, eu gostava muito de história, mas não é a história em si, a história do Brasil, aquela história geral. O que eu gosto é assim, de resgates das culturas. Isso para mim é história, são histórias. Resgate das culturas, de como os povos viviam. Já pensou em escrever um livro sobre a Capivara Alta? Contar um pouquinho da sua história? Colocou, eu tenho... Já tem alguma coisa? Eu tenho Eu digo que eu tenho um cadernão, porque eu nunca imprimi, o computador longe de mim, eu uso o celular, agora já tá me fazendo bem, sabe? Porque eu consigo... Ou não, né? Celular não, porque eu uso ele para muita coisa, mas até tô pensando em trocar. Meus netos estão dizendo, vó, seu celular tá na hora. Então tá na hora de conversar com os netos, com o Sandro, né, com a Suzete. Peraí, vamos pegar um digitador, vamos botar esse cadernão da mãe aí numa plataforma do Word aí, vamos disponibilizar na internet ou vamos ir numa gráfica, né, e vamos imprimir essa história aí, vamos fazer uma campanha lá na Capivara, resgatar fotografias. Sim, vamos fazer um livro sobre a Capivara Alta. Nós temos um resgate muito legal eu tenho ainda toda a pesquisa feita. Então, a gente tem um resgate de Capivara Alta, só porque daí, quando foi para imprimir o Dinon, que é o Luiz Dinon, que foi da universidade na época que
que trabalhou conosco, né, nesse resgate Histórico. histórico, ele resumiu bastante, porque era de interesse dele, eu acho, para a formação dele, não sei, quero ver, TCC. Um TCC, um trabalho de conclusão de curso, assim, né? Uma isso, monografia. Então ele resumiu muitíssimo, mas eu tenho um calhamaço assim ainda das perguntas que a gente fazia e da pesquisa que a gente fez na comunidade. Sim, sim. E eu estava lembrando também, esses dias atrás, eu achei ainda, que eu tenho guardado, até era para estar na Capivara Alta, esse mapa. O mapa da comunidade, naquela época a gente fez um mapa da comunidade, cada proprietário desenhou a sua propriedade, Sim. porque não conseguimos da prefeitura. A gente ia na prefeitura, eles diziam, mas esse aqui é um mapa aéreo, mas eu não sei o que. Aí enrolaram, aí eu sou do tipo assim, eu vou uma vez, ou nem tinha, mas eu também sou assim, eu vou uma vez, arrisco ir duas. Se é pela comunidade, eu vou 2 vezes pedir. Certo. Eu vou 2 ou 3. Agora, para mim mesmo, eu vou uma e depois não vou mais. Então, a gente tem todo o resgate da escola, da comunidade, fiz da minha família toda. Opa. Fiz desde a chegada do meu bisavô até a nossa, né? Tem bastante coisa. Tá lá no cadernão, como digo eu, né? E comecei a fazer o do Fontanella, que é da família do meu marido. Comecei também desde lá do 1878, que eles chegaram no Brasil. Mas só porque daí alguns dos membros não estavam concordando com alguma coisa. E depois é meio complicado, né? Tu tem que ter... eles têm que permitir, né? Colocar nomes nos livros. Tem toda uma... né? Ou pega uma autorização geral e você é a autora, agora se, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. É um outro assunto, que temos que ver depois. E daí não consegui concluir, tá lá guardado os... Johnny, e depois você, então, resolveu ser professora também, seguir a sua profissão, deixou lá a roça, né? Deixou os trabalhos lá com o pai e com a mãe. Foi professora antes de casar ou casou primeiro? Não, fui professora antes de casar. Antes de casar. Porque eu tinha prometido pro meu pai que se ele me deixasse estudar, ele não queria que eu fosse, eles não queriam me deixar. Não queriam deixar? E se eles me deixavam eu estudar, eu não queria dote nenhum. Certo. Então, eu tive que me formar, trabalhei 2 anos, aí consegui comprar alguma coisa, primeiro, né, ao menos o essencial, e depois me casei. Trabalhei 2 anos. E aí... já logo que se formou, já optou por preencher aquela vaga de Rio Capivaras, que era até então difícil de parar um professor por lá. Na verdade, eles já estavam esperando por mim, a comunidade. Certo. Só porque ainda eu me formei em 74, e em 74 eu resolvi dar uma guinada. Eu gosto muito de hortas, da roça. Eu gosto também da roça. Certo. Então eu fiz um concurso para a Caresc na época, hoje é Epagre, né? Fiz um concurso, passei, tirei em primeiro lugar, na região de Tubarão. E passei em 75 isso, e resolvi, eu vou tentar um tempo na Caresc. Certo. E quando estava na mala, eu acho que no final ou na metade do ano, sei lá, quando eu estava com as malas na rodoviária para embarcar, até a passagem comprada. De trem ou de ônibus? De ônibus. Já era ônibus. Me chegaram tinha sido cancelado porque o Antônio Carlos Conde Reis, que teria assumido o governo, cancelou. Aí em 76 eu assumi na Capivara Alta, daí eu fui como substituta, né? Em 75 parada, aguardando. E em 76 assumi na Capivara Alta como substituta. No primeiro dia, isso era fevereiro, no primeiro dia, o pai do Eleandro trabalha aqui agora? Eleandro Giongo, secretário. Isso. Chegou lá com a cartinha dizendo para mim que o treinamento ia iniciar na semana seguinte. Meu Deus, aí ficou entre a cruz e a espada. Vou já tinha fico, decidido, não sei se né? fico, não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Gostou de dar aula, Johnny? Gostou de ser professora? Gostei muito de ser professora, foi muito bom. Aprendi, dei tiro no escuro, como diz a gente. Pesquisou bastante para passar para os alunos? Pesquisei, aprendi, eu acho, mais
Aprendi muito, 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 muito. muito. Porque era uma convivência com pais, né? Sim. Com os pais junto. E lá eles Foi- pegavam o filho, E eles lá, acompanhavam os filhos. Né? lá o negócio É diferente daqui lá. do centro Lá é que... comunidade. Certo. Comunidade. Johnny, era muito seriado, dava pro primeiro ou quarto Muito ano? seriado. Tudo numa sala eu, só. Quando eu comecei já eram 2 salas. Lá na Capivara já teve duas turmas durante muito tempo. Porque tiveram até 110 alunos, 115 naquela mesmo? comunidade. Uma comunidade com bastante alunos, né? Tinha, depois o pessoal foi saindo, né, Sim. bastante, depois menos filhos, né? Claro, Claro. também, parar Mas de fazer assim, filho. quando eu entrei, era em torno de 45 alunos. Eu dei aula um bom tempo para os 45 juntos dentro da sala, primeira e quarta série, mas eu acho que foram só nas épocas em que o professor tirava licença, maternidade, para tratamento de saúde. Senão vocês se dividiam em duas. Senão sempre nos dividimos em duas. Ah, Tinha uma sala, primeiro tinha 2 salas. Primeiro e segundo ano, terceiro e quarto. Eu geralmente trabalhei com terceiro e Aí quarto quem ano. terminava a quarta série vinha fazer o ginásio do Guatá. No início não. Não? Quando eu estava trabalhando no início não. Não tinha ginásio no Não, Guatá? tinha, mas não tinha transporte. Ah, só quem Só quem viesse conseguisse, morar aqui. Quem viesse parar em casa, como eu trabalhei, Parentes. nem era tanto de parente, era a maioria. Pensão. A gente trabalhava como doméstica. Trabalhava como doméstica. Ganhava comida, dormia, E comia. o pouso para poder estudar. Para poder estudar. Que dificuldade. Vocês estão vendo? Ó, Ah, os netos aí da dona Dione, os filhos estão vendo a trabalheira que a avó passou, né, para chegar onde chegou. Realmente as coisas hoje estão muito fácil e por estar fácil Muito. demais é que banalizaram, né? Muito fácil. Eu olho assim, eu chego na sala de aula, de vez em quando eu vou na escola, até meus netos pedem para mim pegar o boletim. Vou de vez em quando nas escolas, lá na Capivara Alta ainda vou. Chego lá, eu olho. Que giz o que? Não é mais aquele giz, que solta aquele pó. Tudo canetão. Um pincel. As crianças tudo com apostila. O aluno só completa. Nós, mimeógrafo. A gente vivia com a roupa tudo manchada, com aquela tinta roxa. Aquele cheiro de álcool. Até Álcool o no- álcool não era tão Era álcool no mimeógrafo. O álcool até que era bom que lembrava pinga, né? O álcool não era tão ruim. Mas manchava a roupa, Mas né? assim, a gente não ganhava. Hoje tem xerox. Não ganhava nada. Uma máquina de escrever, aquela máquina de escrever. Pra fazer Na um- época que eu trabalhei na secretaria, o Evaldo Longo que doou uma para nós, para a escola. No ano 2000, 99, 2000, não Foi tínhamos. o governo do Deco, né? E as escolas isoladas, eu digo até hoje, eu falo assim mesmo de boca cheia, as escolas isoladas, meu Deus, por que elas eram tão deixadas de lado? Eram isoladas mesmo. Isoladas mesmo, não sei por quê. Era porque tinha menos alunos. Sim, daí não Era dava porque muita eram atenção. agricultores, porque tu sabe que o agricultor... Eu ainda sou revoltada. O agricultor daquela época foi era muito pouco caso. Claro, era a cultura do pessoal, Sim, eu acho. Meu Deus! Coloninho lá do mato. Coloninho, coitado. Veio lá do mato. Nossa, como era Não, na escola. E não sabiam que era o pessoal lá da roça, né? Que criava galinha, que criava o porco, que criava... aliás, que cultivava, alimentava. que trazia o alimento, né? Mas era a ignorância, né? Hoje em dia, o pessoal fala muito aí da discriminação racial e etc, etc. E naquela época existia até essa, né? Da discriminação também com o pessoal que era do interior, né? Tu quer ver o bullying na escola que a gente sofreu? O professor chegava na porta assim e ainda dizia assim, eu não vou citar nome, né? Mas Sim. que eu lembro assim, cheguei assim, Dione, já tratou os patos e os marrecos na porta da sala para uma turma toda? Todo mundo caía na gaitada. Lá em Orleans já, no normal, né? No ginásio, Sim, nós sim, era no normalista. normalista. No normal. Nós éramos, alunos do interior, tinha muito pouco. Nós éramos em 3 meninas do interior. E a gozação dos rapazes, nossa, a gente sofreu bullying. Dona Johnny, vamos adiante porque o YouTube aqui é cronometrado. Ai. Dona Johnny, eu Vamos lá. quero... Nós vamos ter que gravar o programa número 2, o programa número 3, eu já estou vendo aqui.
Mandar um grande abraço para o pessoal do CSESC e também da Exucre Uniaselv, nossos patrocinadores. Já vai deixando o seu like, o joinha se estiver gostando dessa entrevista, né? E participando aí, dando o joinha na nossa entrevista. Dona Johnny, depois a senhora né, namorou, conheceu o Lindomar, veio a Suzete e agora esses filhos, esses netos e até um bisneto. Até um bisneto. É. Lindos né? todos. Todos eles maravilhosos. Todos, eu tenho Os netos são um filho com açúcar, né? com açúcar. É. E os bisnetos é com açúcar e chocolate. Chocolate. e sabe o que os pais dizem também? Que o pai e a mãe educam, os avós estragam, deseducam. Mas eu deseduco em algumas coisas. E outras eu a explico senhora para eles. Explica, né? Eu explico. Não, mas eu deixo, eu aproveito e deixo assim quando o pai não está perto. Mas aí eu digo assim, ó, pode fazer isso, mas sabe que isso não está certo. Tem que fazer o que o pai, como o pai e a mãe disseram. Claro. Agora, a avó pode. E o pai e a E mãe não também deixo bem claro para os pais. Querem deixar neto comigo, bisneto? Sim. Eu ajudo, eu cuido. Agora, dentro da minha casa, mando eu, tá? Certo. Tá. Já deixa a coisa bem clara que é para ninguém ter dúvida, né? Eles já sabem. Dona Johnny, e a senhora teve uma rápida passagem também pela política, por ser uma liderança muito forte e tudo mais. A senhora também, assim como esse apresentador, colocou a cara para bater uma vez numa eleição para vereadora, né? Sim. Quase, Johnny, faltou muito pouco? Quase, faltou pouco. Não lembro quantos votos, mas fiquei na suplência. Ficou na suplência. Fiquei na suplência. Uhum. E talvez até se eu tivesse me decidido, se a gente tivesse decidido antes, aceitado, né, o convite antes, a gente teria se preparado melhor. Mas também tem um outro lado, não é numa semana, não é em 2, 3 meses que a gente pode se candidatar. A gente tem que pensar que a gente tem que ter um trabalho não só na comunidade. Sim. A gente teria que ter um trabalho fora da comunidade também. Fora também. Eu fui muito bem votada na comunidade, naquela época talvez eu nem tenha agradecido, porque tu te irrita, porque tu perdeu, tu não queria perder, sei lá. Mas quem perdeu, infelizmente, foi a comunidade que votou, né? A comunidade colaborou. Sim. Nossa, como... Acho que votaram, meu Aliás, Deus, a comunidade de Rio Capivara, tudo gente séria, seríssima. Sim, aquilo que acorda, são certos naquilo e cumprem depois aquilo, né? Uma passagem do deputado Comim, no qual eu tive a honra, todo mundo conhece a minha história, sabe que eu trabalhei, e a gente conseguiu lá uma ajuda para o centro comunitário para fazer aquele ginásio de esportes, né? Se eu não me engano foi a cobertura, né? Se não me falha a memória. Esses dados eu não lembro mais. E o pessoal disse assim, deputado, pode deixar que nós não vamos esquecer do senhor na eleição. Quando abriu a urna, mas deu Comim de 5 por 1, o segundo mais votado, né? São muito sérios. Até hoje. Uma dessas provas lá, hoje ainda eu estava olhando, no domingo passado eu estava lá, eu estava olhando, fecharam, eu acho que todas as escolas isoladas, as escolas do interior fecharam todas. Agora a da Capivara Alta está lá e estão reformando. Está lá e estão reformando, está ficando bonita. É uma das poucas escolas do interior de Lauro Miller ainda, né? Eu acho que não. Não tem mais, né? Eu acho que não tem mais nenhuma, né? Vila Nova fechada, o Morro da Palha fechado, Palermo fechado. Farroupilha já há anos que não tem mais, Capivara do Meio fechado. Novo Horizonte fechado. Santa Rosa fechada. Não sei, se tiver alguma... Não, porque hoje tem transporte escolar, né? Quando eu digo aí que o maior transporte escolar da região carbonífera é Lauro Miller, eu falo, às vezes em Criciúma, como eu falei várias vezes lá em Florianópolis, eles não acreditam, né? De tanto ônibus que nós temos, né? Isso é uma frota. Pois é. Então, transformaram as escolas em ônibus e colocaram nos centrinhos um pouquinho maior, né? Como Lauro Miller, Guatá, Barro Branco e Itarema, né? Isso mesmo. Johnny, vamos adiante. Igreja, sempre participativa, sempre na música. Antigamente já tocava, arranhava alguma coisa com teclado, com instrumento musical? Ou foi agora, depois de aposentada, que resolveu descobrir esse dote musical através do teclado? Não, da música eu sempre gostei. Tanto é que com 12 anos de idade... A primeira vez eu consegui, eles me deixaram subir no coro da igreja. As igrejas tinham coro, né? Lá atrás. Subia no coro. Não era qualquer um que podia botar o pé lá em cima? Não deixavam. E Capivara Alta sempre foi uma comunidade que tiveram, eu acho que aquilo lá é nato, vozes lá, eles coral. são coral.
Então, desde que eu me lembro de criança, sempre, quando eu tinha 12 anos, me deixaram subir. Eu sempre queria ir, mas eles não deixavam. Então, com 12 anos, eu já entrei lá e cantava de vez em quando. Daí eu saí para estudar, então só quando eu ia em casa que eu conseguia participar dos ensaios. Me deixaram e eu fui, meu Deus do céu, eu era a A pessoa senhora mais lembra do feliz do tempo do mundo. Padre Ercílio, quando ele ensaiava os corais por aí, tudo tinha uma capivara também, né? O Padre Ercílio ensaiou conosco, ensaiou conosco para uma festa em 70, 80, acho que foi. Ó, não lembro direito a época, agora se eu falar eu minto. E né, ele ensaiou, nós ensaiamos lá, depois dos anos 70 até os anos 70, 80, nessas décadas aí, o Padre Ercílio ensaiou conosco, o Padre Chico, não sei onde é que ele está agora, Francisco. Chico Pires, Ah, eu não sei o É. sobrenome. Nós chamávamos de Padre Chico. Padre Chico. O Isidorinho, na inauguração dessa atual da igreja, a segunda igreja que foi feita embaixo do morro, o Isidorinho ia ensaiar conosco. Isidoro, Isidoro, aqui do aquele Barro que era do Branco. Barro Branco, que estava morando em Uruçanga. Do Barro Branco. E foi embora para Uruçanga. E levamos ele até num encontro de corais, no Sim. encontro dos ex-coralistas Capivara Sim, Alta. Isidoro. Mas ele era o harmonista, o harmonista do coral do Barro Branco. Oi, ele canta. Nossa, cantamos cânticos que ele nos ensaiou aquela vez até hoje. Até hoje. De vez em quando a gente vai Sim. e pega e canta. Eu vi que o pessoal lá, se eu não me engano, foi numa das últimas missas que eu fui lá, se eu não me engano, foi a missa de corpo presente do Oclândio Mazon. Ah, do Clândio. E o coral cantou, fez uma homenagem para ele, muito bonito. Né? E até eu disse assim, olha, fazia tempo que eu não vi aqui em Lauro Miller um coral com 4 vozes. Eles estão fazendo 4 vozes. Falei para minha esposa do lado, estão nas 4 vozes. Porque a gente tem aqui na matriz, né? O pessoal faz primeira, segunda, lá um outro dá um tenorzinho ali, mas é coisa muito suave, né? Mas geralmente é primeira e segunda. E Capivara faz até hoje 4 vozes. Cara, é nato aquilo lá. É nato, né? Aquilo, eu digo que é nato, a mãe deles. Aí a gente lembra da mãe deles, como elas cantavam. E eu não sei. E eles não perderam. Não. Eles não perderam a altura dos cânticos ali. Não abaixa nenhum tom. E tudo bem afinadinho, né? E tudo bem afinado. E no domingo, não precisa de instrumento. Não. E nos domingos, e em qualquer... Eles são, né? Porque é a minha comunidade. Não, são mas organizados. eles são Não, organizados. ali é exemplo a tudo. É exemplo de honestidade, exemplo de trabalho, exemplo de prosperidade. Né? O pessoal, às vezes, aqui do centro, fulano lá da Capivara do caminhonetão, fez um casão. Mas você não sabe que 4 horas da manhã já está de pé nas granjas, trabalhando, lutando sábado, domingo, feriado, né? Enquanto o pessoal aqui está na festa. Bem isso, não tem horário. Não tem horário. Não tem horário para trabalhar. Porco, galinha e vaca de leite, meu Sim. amigo, não tem feriado, não sabe nem o que é domingo nem sábado, né? Os animais não tem. Os animais têm que comer, e não tem sábado e domingo para eles. Eles não sabem. Eles não sabem o que é final de semana. Ô, Johnny, eu vou te convidar, Johnny, para nós daqui a algum tempo gravar um outro, porque eu tenho muita coisa para conversar contigo. Tem essas histórias antigas, né? Nós temos que falar um pouco mais da família, falar do Lindomar, da introdução que vocês tiveram na avicultura, que hoje é tocada pelo Sandro, né? Outro dia a gente entrevistou o Sandro na Rádio Cruz de Malta dentro do Cicobi, né? Num bate-papo ali sobre cooperativismo, né? E foi assim uma conversa muito boa, no qual já deixo aqui de público o convite para o Sandro estar sentado aqui no lugar da mãe daqui uns dias desses para a gente bater um papo, né, e falar um pouquinho da avicultura, como já teve o Maurício Mazon, como já tiveram outros empreendedores também aqui. Johnny, eu tô realmente, foi a primeira pessoa que eu tô cortando porque o relógio está nos mandando embora. Eu tô percebendo que está me cortando. Não, porque na realidade nós estamos chegando na reta final e a Johnny ainda tem muita coisa para falar. Então eu vou deixar o microfone, porque esse apresentador aqui parece o Faustão, fala mais do que o entrevistado. E eu deixo o microfone na reta final e as câmeras aí para te dirigir para o teu público ouvinte e já fica o convite para voltar aqui. Olha, eu te agradeço muito. Eu não estava mais pretendendo fazer essas coisas, tanto é que eu te pedi antes para te me trocar, eu trocava pelo Sandro, tá? Eu mandava o Sandro no meu lugar, tu não ia aceitar. O Sandro não tem nem a metade da história que tu tem para contar para nós. Mas assim, eu agradeço um monte, eu agradeço muito a comunidade e eu tô lá até hoje. Eu sempre digo, quando a gente tem os ensaios aqui, eu digo assim,
ou missas ou algumas coisas. Primeiro a Capivara Alta. Certo. A agenda de lá é a primeira Ah. e depois é aqui. Eu agradeço muito o pessoal de lá, minha terra, minha gente. Lá é onde eu... Enterrou o Tudo que umbigo. eu sei hoje, tudo que eu sei de hoje veio de lá. Aham. Da minha família, da minha comunidade. Então eu agradeço muito, te agradeço. Muito obrigado pela entrevista, foi bom, foi ótimo, tanto é que até passou rápido. Né? Passa rápido demais, eu sempre digo, né? Já virou um jargão isso aqui, quando a entrevistada é bom. Isso que ela trouxe colinha, não precisou nem usar colinha, disse, não vai precisar. Minha colinha tá não precisa, não precisa. Johnny, eu que te agradeço, eu sei que a tua agenda é lotada, né? Que tu é chamada aí, coral da igreja, pessoal da Capivara, compromisso aqui, compromisso com a família, né? É a decana, a matriarca dessa família, então todo mundo com certeza, quando tem algum problema, vem ancorar o seu barco ali nesse porto seguro. E já fica aqui o convite, vamos marcar a data para voltar aqui, se Deus quiser, o ano que vem, 2023, para uma segunda entrevista, para a segunda parte desse bate-papo com Dione Acorde Fontanella, a mãe da Suzete e do Sandro. E vamos ver, eu vou botar o óculos aqui, porque eu escrevi, mas não enxergo mais. Ou coisa ruim, ficar sem... a Suzana, a Rosana, a Débora, o Igor, a Maria. Isso. Né? E o bisneto é o Pietro. Pietro, é. Né? Uma mulher tão nova ainda, já com bisneto. Parabéns, é bom, né? Obrigado, é bom. Mas, Johnny, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Né? E eu agradeço a você pela sintonia, por ter assistido esse programa. Fique sempre ligado, toda quinta-feira tem Júlio César 8h30 pelo YouTube, pelo Facebook, sempre no oferecimento da Uniaselv e também do CIESESC. Deixa lá o seu joinha, a sua sugestão de quem você quer ver sentado aqui para um próximo bate-papo dentro do nosso programa. Johnny, para aquela câmera ali, tchauzinho, um abraço. Tchau, um abraço a todos, muito obrigado. Até a próxima, então.